Olá, ouvintes do Comunicast. Está no ar mais um podcast do blog da comunicação. Aqui quem fala é o Guilherme Freitas. Hoje nós vamos debater sobre um assunto até sério que foi ofuscado aí nesses últimos dias pelo terremoto e as tsunamis no Japão. A gente vai falar sobre a Líbia, que está enfrentando um sério problema interno. O Gaddafi está lá ainda no poder, resistindo, os rebeldes guerreando, tentando tomar território, e praticamente a Líbia vive um tempo de guerra civil. Hoje, no nosso programa, a gente vai conversar com dois colunistas, dois blogueiros que estão fazendo a estreia no nosso Comunicast, né? João Paulo Denofrio, colunista do blog, e o Renato Tarantelli, que tem o site World of Beat e o Woblinks, que depois no final do programa ele vai apresentar para a gente, é o nosso convidado especial aqui do programa. Eu queria convidar aqui o João para se apresentar aos nossos leitores, nossos ouvintes do blog. João, seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço a oportunidade aí de participar desse podcast, no caso é o meu primeiro, né? E eu acho que esse assunto da Líbia rende muito, né? Apesar de agora ter saído um pouco do foco da mídia. Acho que é possível explorar bastante, fazendo comparações com outros movimentos que ocorreram no mundo árabe, né? Legal. Renato, seja bem-vindo aqui ao blog da comunicação, ao Comunicast. E gostaria aqui de agradecer, né, sua participação, seu convite aqui, ter topado, né, participar do Comunicast. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, por participar do Comunicast. Sempre ouço, eu sempre acho muito interessante as matérias que vocês abordam. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que participar, cara, tenho que fazer parte disso. E para mim é um prazer estar tratando principalmente esse assunto tão que eu acho que hoje o Japão tirou um pouco o foco, mas é tão importante quanto. Bom, a Líbia está passando por esse sério problema, né, de questão política, até territorial. Os rebeldes estão avançando. O Gaddafi reagiu, usou armamento, artilharia pesada, muitos bombardeios aéreos. Chegaram até a comentar que ele estava cercando o território com mina terrestre. Então ele está mesmo empenhado em não largar o osso, né, e não sair do poder. Queria primeiro perguntar para você, João, o que você acha dessa estratégia do Gaddafi? Você acha que, diferentemente dos outros países, né, Tunísia e Egito, que sofreram essas manifestações e os seus líderes caíram, o Gaddafi, ao contrário, ele está tentando se manter no poder. O que você acha dessa estratégia dele? Você acha que é muito arriscado? Você acha que ele vai acabar perdendo totalmente a confiança da comunidade internacional? Na minha opinião, o Gaddafi, nos últimos 10 anos, da década de 90, ele começou a se comportar de forma mais amigável com a comunidade internacional. Aos poucos foi ganhando o respeito dos outros países, principalmente do Ocidente. E tanto que, ao longo dos anos, as sanções que tinham contra a Líbia acabaram sendo derrubadas aos poucos, graças a essa confiança que ele recobrou, né? Só que essas últimas revoltas aí nessas últimas semanas de grupos de resistência dentro do país para que ele deixe o poder, já que ele está 30 anos no cargo, acabaram levando ele a desistir dessa linha pacífica e, pelo contrário, a causar toda essa guerra, praticamente uma guerra civil dentro da Líbia, né? Onde ele ataca com aviões a própria população. Então, é claro que existem ainda muitos relatos que não são confirmados, mesmo você disse a história das minas, né? Eu acho que, mas é algo que não é de duvidar, porque na década de 80 ele já cometeu atos muito insanos e que chegou a sofrer várias ameaças dos Estados Unidos, inclusive uma invasão que ocorreu na época. E agora o episódio é um pouco diferente, né? Apesar de toda essa revolta que está tendo lá na Líbia, toda essa situação de caos, a comunidade internacional tenta ajudar de alguma forma os rebeldes para que o Gaddafi caia de uma vez, só que é uma situação
bem complicada, né? Os Estados Unidos e a comunidade internacional não estão dispostos a se envolver novamente em um outro conflito que não cabe a eles, né? É algo externo. Talvez para que não se repita o que aconteceu no Iraque, é algo que não é possível uma comparação, né? Agora, sem dúvida, a chance na minha opinião, a chance do Gaddafi continuar no poder é bem grande. Ele está retomando o território, sim, e eu acredito que ele vai continuar comandando com punhos de ferro, apesar de toda a resistência da comunidade internacional, mesmo porque tem petróleo em jogo, a Líbia é muito rica em petróleo, então isso representa dinheiro, isso representa poder, inevitavelmente. Legal. Renato, o que você pode dizer aí dessa estratégia do Gaddafi? Você acha que ele vai acabar mesmo totalmente isolado, até mesmo pelos países árabes, né? A própria Liga Árabe já pediu para ele encerrar essa tática suicida, né, dele. Você acha que ele pode acabar ficando totalmente isolado, até mesmo de países que seriam teoricamente aliados? Eu particularmente eu acho que esse tipo de briga e conflitos vai permanecer por um longo e longo tempo. Uma vez que não é a primeira vez, né, inclusive, que esse tipo de conflito ocorre, visto que recentemente a gente teve o Iraque. Eu vejo isso como o Iraque 2 em relação aos Estados Unidos. Tudo bem que os Estados Unidos dessa vez ele está meio precavido, né, a forma como atacar ou não, invadir ou não o Iraque. O Iraque não, a Líbia, desculpem. E em relação ao Gaddafi, uma coisa que eu sempre, um detalhe, uma coisa que eu sempre confundo é Gaddafi ou Gaddafi? São milhares de formas. Uma vez eu li um texto, acho que vai até achar, talvez coloque no post, que dizia exatamente milhares de formas de você dizer o nome dele. Eu acho que as duas formas estão corretas, viu? Então, e outra coisa, em relação ao Gaddafi, eu acho que ele se tornou um cara tão totalitário, tão assim, que tornou-se uma doença para ele, né? Igual aqui, nossos vizinhos aqui, né? Nossos vizinhos não tão vizinhos, né? Cuba, né? Acho que a comparação serve bem. E outra coisa também, né? Que o Gaddafi soube fazer muito bem foram os bilhões de dólares com o dinheiro público da Líbia. Eu acho que esse é o grande problema do país hoje em dia. É verdade, né? Tanto é que até o filho dele doou, né, uma quantia singela, né, alguns milhões só, para a Universidade de Londres lá. E depois ele acabou tendo a tese cheia de plágio aceite, né? Então, meio suspeita essa doação. Né? Esses dias eu li um texto do The Guardian que estava falando exatamente isso, né? Eles não sabem ao certo quantos bilhões o Gaddafi tem em contas estrangeiras. Assim, se a gente falasse em milhões, beleza, mas bilhões, né? Não, isso fora os shows, né? Com várias estrelas internacionais que a família dele paga para assistir, né? Então, com certeza, Gaddafi é um cara que hoje deve ter uma fortuna assim incalculável, né? Deve estar lá nos tops da Forbes quando sair a próxima lista de bilionários. Seguindo aqui o nosso Comunicast, o que vocês acham de uma possível invasão militar que foi até cogitada por alguns países? A própria mídia também falou bastante nisso. É uma aparição para derrubar o Gaddafi, tirar ele do poder, apoiando os rebeldes. E a gente assim ainda não viu nenhuma ação concreta de que isso vai acontecer, né? Os Estados Unidos estão lá observando, a União Europeia já se reuniu, mas também não falou nada, não foi muito eficaz em definir o que fazer. A própria Liga Árabe também está ainda meio em cima do muro. Vocês apoiam uma invasão militar para a retirada do Gaddafi ou vocês acham que é uma coisa que os rebeldes têm que conseguir? O que você acha disso, João? Olha, eu não concordo com uma invasão militar. Eu acho que é algo muito arriscado você você invadir um país como a Líbia, né? Eu acho que é algo muito
muito arriscado mesmo. Uma coisa é o que a França fez, que é reconhecer uma espécie de governo interino que a resistência formou, né, nas cidades que eles tomaram, né, se eu não me engano, na cidade de Brega. Então, é uma situação bem oposta, todos os Estados Unidos terem rompido relações com a Líbia recentemente, né? Eu acho que uma invasão militar poderia só inflamar ainda mais os ânimos, acho que deixar o Gaddafi cada vez mais louco com toda essa revolta, mesmo porque ele avisou que se algum país invadisse, né, a Líbia, ele iria reagir com força máxima, tanto ele quanto o filho dele, né? Então é inevitável, a Líbia é controlada por mãos de ferro e a população que tem que, de alguma forma, tirar a força disso para tentar derrubá-lo, né, do poder. Eu acho que a comunidade internacional não quer e não vai se envolver nisso, porque é lidar com um vespeiro, como diz no popular, né? Algo bem arriscado. E os Estados Unidos têm um desafio aí pela frente, né? Porque hoje o jornal The New York Times afirmou que tem 4 jornalistas que estão desaparecidos na Líbia, né? Desde segunda-feira que eles não fazem mais contato com o jornal. Então, e aí, como que vai fazer agora para negociar essa libertação? Quando eles vão ser libertados, né? Então, mais um desafio aí pela frente, né? É verdade. Se tratando de Gaddafi, né, não tem garantia de nada, né? Não sabe o que o cara pensa, o que ele é capaz de fazer, pelo próprio histórico, né, conturbado dele. E você, Renato, o que você acha dessa história de invasão militar? Você acha que é o povo que tem que tirar o Gaddafi, como aconteceu na Tunísia e no Egito? Então, indo pela mesma linha de raciocínio do João, eu acho que o povo tem que se resolver, né? Claro que, assim, o poder está todo na mão do Gaddafi, né? Mas, como no Egito recentemente, né, a própria população conseguiu dar um basta, vamos dizer assim, abre aspas, né, conseguiu dar um basta para os problemas internos, eu acho que no Egito, na Líbia, tem que ser da mesma forma. Não pode não, tem que ser da mesma forma. Eu acho que os Estados Unidos, nenhum outro país não tem que invadir ou querer mexer onde não foi chamado, vamos dizer assim, né? Tudo bem que é o interesse, né? O interesse deles nada mais é do que o petróleo, mas eles têm que deixar ele se resolver primeiro para depois sim ver o que caminho dá, né, para a situação, se necessário ou não. Além do que também a Líbia não tem assim, vamos dizer, um vizinho que poderia se envolver diretamente, né, no conflito, né? Porque a Tunísia e o Egito, que fazem fronteira com ela, acabaram de sofrer fortes protestos, caíram, né, os dois regimes, e não tem assim como, por exemplo, se a Líbia tivesse um outro país ali fazendo fronteira com interesses de apoiar os rebeldes, como é muito comum em alguns países africanos, né, em alguns anos atrás. A Líbia não tem, né, essa coisa. Então os rebeldes estão meio que jogados sozinhos, né? Então vão ter que tirar forças para conseguir tirar o Gaddafi, mas é complicado até por causa da concentração de poder que ele tem, né? Ele domina as forças armadas, ele tem muitos mercenários. Ele é um cara também que ele tem totalmente aquelas partes de portos, né? Então os caras estão cercados, né? Não tem pra onde correr, né? Os rebeldes. Então eu acho que ele deve reconquistar esses territórios perdidos e depois ninguém sabe o que ele vai ser capaz de fazer, né? Vai prender os manifestantes, vai acabar torturando, prendendo. A gente não sabe também o que se passa na cabeça dele. Você acha que o Gaddafi tem que continuar no poder? Eu acho que não, né? Acho não, né? Tenho certeza que não, porque já se provou que não tem, né, mais condições dele permanecer no poder. Já está totalmente enfraquecido. Não tem o clima, né, para ele continuar no poder. Os próprios países árabes acho que eles não gostaram dessa atitude que ele teve de atacar a própria população, né? Tanto é que no Egito e na Tunísia não houve isso. Do presidente mandar os aviões soltarem bombas na população civil, né? Então eu acho que o Gaddafi
não tem mais jeito de continuar no poder. É uma coisa assim inviável. Até mesmo pelos próprios árabes. Acho que ele perdeu totalmente a confiança da própria população local ali da região. Eu acho que a população perdeu a confiança nele. Essa frase eu colocaria melhor, eu acho. Sim, também. Até porque eu acho que muita gente ali não confiava nele, né? Por causa da opressão tinham que permanecer cultuando ele, apoiando, mas no fundo todo mundo devia estar muito descontente. A população está dando provas de que aquela fase pacífica que começou na década de 90 foi só fachada, na verdade, né? Foi uma tentativa, mais uma tentativa do Gaddafi de conquistar os Estados Unidos e a Europa, adotando atitudes mais consideradas corretas, né? Só que isso não se refletia dentro da população, né? Tanto que essas revoltas aí foram inflamadas pela situação na Tunísia e no Egito, né? Sobre a invasão, eu concordo com você, Guilherme. Eu acho que são pontos geográficos diferentes, né? O país que quisesse invadir, fosse Estados Unidos ou algum da Europa, teria ali que lidar, além do território da Líbia, que está cercado pelo Egito e pelos outros países ali da África, que são totalmente vulneráveis e instáveis, né? Ali tem saída para o mar também, então é algo que exige um planejamento muito maior, né, um empenho muito maior do que foi no Iraque, né, onde os Estados Unidos tinham o apoio de alguns países ali da região, inclusive usando territórios, né? A Turquia ajudou muito os Estados Unidos nos bombardeios, né, cedendo bases e território, né, para os bombardeios no Iraque na época. Né? Porque hoje, pelo que eu estou vendo, quem tem mais interesse de ver o circo pegar fogo aí no Oriente Médio é o Irã, né? E o Irã e Estados Unidos não tem os conflitos entre eles, então até mesmo os Estados Unidos eu acho assim, que os Estados Unidos invadindo a Líbia passa para o mundo árabe uma coisa assim de, poxa, eles querem dominar todo o nosso território, né? E o Irã vai bater nessa tecla, né? Não, vocês estão confiando num país que quer tomar tudo de vocês, então o Irã também está ali meio que tumultuando, né, essas revoluções aí no Oriente Médio. Ali, em relação a como invadir, né, os vizinhos ali são meio estáveis, vamos dizer assim. Porque tem a Algéria, tem a Nigéria, que eu acho que Estados Unidos ali não fede nem cheira, né, para os Estados Unidos. O termo não foi muito bom, mas acho que é o que se encaixa melhor. A Tunísia, o Egito acabou de sair de um conflito, não vai querer entrar em outro, né? O Sudão também, então não tem muita opção. Vir pelo Mediterrâneo? Talvez, mas aí tem um problema em relação à Europa, né? Então não tem como. Acho que é inviável. É isso que está realmente pesando para saber se vão apoiar ou não uma invasão militar. E para finalizar aqui, eu queria saber de vocês, cada um na sua área, né? O João que é jornalista, queria fazer uma pergunta para ele da parte de mídia. O que você acha, João, dessa mania, né, que todos os ditadores têm de sempre quando estão acuados, sempre quando estão lá pressionados, a primeira coisa que eles fazem, além de criticar, jogar a culpa ou nos Estados Unidos ou nos países mais desenvolvidos, é manipular totalmente a informação. Então eles usam as TVs, jornais estatais, para falar falsas verdades. E aí nisso a população acaba muitas vezes confiando na palavra do ditador. O que você acha dessa tática do Gaddafi, né, de usar a TV digital, a TV, pode ser que tenha a TV digital na Líbia, não sei, né, mas usar a TV, os jornais locais para influenciar a opinião da população? Guilherme, essa é uma tática antiga, né, e que ainda representa muito, né, a comunicação ainda é uma das formas de poder, né. Então, através desse controle que ele exerce sobre os meios de comunicação, ele consegue reforçar a imagem dele internamente, apesar de que eu não sei até que ponto a população confia, né, nessas mídias, né? De alguma forma deve confiar, porque ele ainda tem o apoio
pelo menos da maioria da população, que ainda não se revoltou contra, ou se não se revoltou é porque tem medo de toda essa instabilidade, essa guerra civil que está enfrentando lá, né? Então acaba sendo um meio de dominação que ele usa na população, né? E a melhor forma de se defender é atacando, por isso que ele faz críticas aos países do Ocidente e leia-se Estados Unidos e Europa, né? Para justamente passar essa imagem de perseguição e tentar disseminar ainda mais, acho que, a fúria, né, dos envolvidos nessa parte, né? Pelo contrário, não é para apaziguar os ânimos, né? É para gerar ainda mais confusão. Então, a dominação da mídia sempre foi e sempre vai ser uma forma de poder, né? De se garantir, né? Certo. Bom, só para completar aqui a informação, né, o Leandro Lopes, né, colunista do blog, ele escreveu um texto lá no blog sobre essa questão dos ditadores usarem sempre a mídia, né, quando estão no momento de tensão. Ele mandou aqui uma mensagem dizendo que no domingo, né, na Praça Verde, lá em Trípoli, na capital da Líbia, a população foi para a rua porque o Gaddafi soltou uma notícia de que tinha derrotado os rebeldes, e então muita gente foi para a rua comemorar. Até temos muitas imagens que foram circuladas aí nos telejornais nos últimos dias sobre essa suposta recuperação do território, né? Então, para você que está ouvindo aí também, pode conferir lá o artigo do Leandro sobre essa questão de mídia e ditadores, né? É um tema bem assim interessante e que também serve para outros países que sofrem ditaduras. Para o Renato, que trabalha mais com internet, mídias digitais, queria perguntar para você, Renato, sobre a questão da força da internet, né? Na Líbia nem tanto, mas no Egito foi assim o empurrão para as manifestações populares tomarem força. Tanto até que o governo do Egito bloqueou a internet durante alguns dias. Teve até um egípcio que trabalha para o Google, que liderou lá os protestos. Então, o que você pode falar dessa força da internet e protestos? Você acha que pode esse tipo de manifestação se expandir, chegar até em países como, por exemplo, China, que é bem fechado e reprime a internet? Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ver que a Líbia, tecnologicamente, ela é muito pobre, né? É um país rico, assim, eu digo, em relação a petróleo, ouro e tudo mais, mas tecnologicamente ele é muito pobre. E como qualquer outro conflito, ou melhor, existe uma máxima que diz que a evolução ela vem ou depois de uma catástrofe ou depois de uma guerra, né? Eu acho que depois de tudo isso eles vão começar a repensar se eles devem ou não censurar a tecnologia como eles fazem hoje, né? O acesso à tecnologia como eles fazem hoje. Consequentemente, o acesso à informação. Não sei, talvez daqui 1 ou 2 anos, quando esse conflito, ou menos, né, quando esse conflito cessar, a gente vai começar a ter uma opinião melhor, né, em relação os líbios. Então eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção do que mudou ou não em relação mudou ou não dos líbios em relação à tecnologia. Acho que é essa visão que eu tenho. Certo, legal. Bom, a gente vai encerrando mais um programa, mais um Comunicast aqui. Hoje a gente tratou aí de um tema importante que provavelmente vai render ainda durante um bom tempo. Essa questão da Líbia, um país aí está sofrendo praticamente uma guerra civil, o Gaddafi atacando sua própria população, a população reagindo com o que pode, e muita coisa em jogo, né? Dinheiro, petróleo e a própria influência no Oriente Médio. Então é um tema que provavelmente a gente pode até debater futuramente de novo num Comunicast. Gostaria de agradecer, né, a participação do João, né, a primeira vez que ele está participando, debatendo aí sobre um tema bem intenso, né, um tema que provavelmente vai render muita coisa ainda. João, obrigado aí pela sua participação e está convidado para voltar aí nos próximos programas sobre política, esporte, sobre vários assuntos. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Acho que esses assuntos polêmicos são sempre bons para a gente ouvir opiniões variadas, né? Pontos de vista diferentes. Então, estou à disposição para novos convites, novas participações.
Legal. Renato também foi uma prazer aí tê-lo participando, né? Você que tá aí presente na internet, na web, nas redes sociais. Gostaria até que você falasse aí para os ouvintes sobre os seus dois sites. E foi um prazer tê-lo presente aqui. E as portas estão sempre abertas. Pô, legal, cara. Eu que fico muito feliz em ter participado desse Comunicast, que foi legal pra caramba. Acho que tratar um assunto tão recente e importante como esse sempre vem a agregar, e ter a opinião das pessoas é muito, muito importante, assim, a visão de cada um, porque cada um vê de uma forma totalmente diferente, né? Eu acho que expressar e debater de esse tipo de problema é algo super legal. E outra coisa, eu escrevo, para quem não sabe, eu escrevo no World of Beat, e eu tenho também um link blog, tipo uma comunidade onde as pessoas podem postar links, que é o woblinks.net. Legal. Depois, quando esse podcast for pro ar, vai estar lá embaixo, junto no texto, né, o link para os sites do Renato, se você quiser conhecer o trabalho dele. Até você aí que está ouvindo, que é blogueiro e tem blog, e gosta de podcast, quiser também estar participando de programas com a gente, só entrar em contato. O ideal nossa ideia também é fazer essa aproximação com outros blogs, outros blogueiros, também conhecer a opinião de outras pessoas, novos projetos. E aí a gente vai debatendo sobre vários outros assuntos, além de política e assuntos como esse que a gente debateu hoje. Bom, você pode conferir outras opiniões, outros programas da nossa equipe do Blog da Comunicação, acessando www.blogdacomunicacal.com.br. Tem bastante coisa já lá sobre Líbia, além do podcast, e também sobre outros assuntos que a gente está sempre comentando. E também, se você quiser participar das futuras edições do Comunicast, quiser mandar seu comentário, quiser mandar mensagens, pode mandar lá pra gente, pode mandar no nosso Twitter, que é o @blogcomunicacal, que a gente vai ler aqui no programa. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima edição.